Marcos capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 30. Diz o seguinte a palavra de Deus: Levantou-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, ou a respeito de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus: Por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Vamos falar com Deus? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Ele. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque nesse dia do Senhor, no qual nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus, nós estamos aqui como corpo de Cristo, sim, reunidos para te louvar, para te bendizer, para te cultuar. Tu és digno, Senhor, de ser exaltado, de ser engrandecido. Obrigado porque nós somos um povo comprado com o precioso sangue do Senhor Jesus. É por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário que nós nos reunimos, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela aproximação que tu tomasse um dia, a iniciativa viesse ao nosso encontro. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós somos edificados e alcançados pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentem-se, queridos, por gentileza. A aproximação. Vocês sabem, eu já disse várias vezes, nós estamos seguindo um roteiro de Tim Keller, não exatamente baseado naquilo que ele escreveu no livro A Cruz do Rei, mas extraindo algumas ideias do livro. A aproximação. Bom, aqui nós podemos ver, meus amados, nesse texto, uma mulher se aproximando do Senhor Jesus. E fica uma pergunta inicial para nós: o que nós podemos fazer para nós nos aproximarmos de Deus? Para nós nos conectarmos com Deus? O que é necessário o homem fazer para ele se aproximar de Deus? Bom, primeiramente deixa eu dizer algo para vocês. Há um abismo muito grande entre o homem e Deus. Um abismo intransponível. Simplesmente é impossível ao homem se aproximar de Deus. Preste bem atenção. Vou repetir novamente. É impossível ao homem se aproximar de Deus. O abismo é tão imenso, a impossibilidade é tão grande, que nós jamais poderíamos nos aproximar de Deus. Deus, por sua misericórdia e graça, enviou Jesus, o seu único filho, a este mundo. E através de Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus. Porque Jesus, ele é a ponte que nos une a Deus. Então, não esqueça disso jamais. Você não consegue se aproximar de Deus. Nós não conseguimos. É impossível ao homem se aproximar de Deus. No nosso estado de depravação total, no nosso estado de pecaminosidade, nós não conseguimos sequer ter desejo por Deus. Mas Ele, por sua misericórdia e graça, Ele tomou a iniciativa. Preste bem atenção. Deus tomou a iniciativa. Deus, Ele sempre toma a iniciativa.
Porque se Deus não tomar a iniciativa, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Jesus mesmo disse: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ou seja, nós estamos vivos, estamos aqui, sedentos, famintos por Deus, porque antes de tudo Ele colocou no meu interior, no nosso interior, um desejo de buscá-lo. A palavra de Deus diz para nós: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas como nós podemos buscar a Deus com o coração depravado que nós temos? Deus mesmo disse através do profeta Jeremias: enganoso é o homem, enganoso é o coração do homem, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É por isso que é necessário o Espírito Santo chegar a mim, chegar a ti, chegar a nós e nos convencer, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, por mim, eu jamais teria desejo de servir a Deus. Eu jamais conseguiria me entregar ao Senhor Jesus. O Espírito Santo, Ele precisa me convencer. Ele precisa entrar no meu coração. Aí sim, aí o terreno fica fértil. A terra se torna fértil quando é feito por Deus, quando Deus age. Amados, esse texto aqui é um texto que nós conhecemos, é um texto muito profundo, e nós podemos encontrar nos evangelhos sinóticos, mais precisamente no livro de Mateus também. Mateus capítulo 15, olha o que diz a palavra de Deus para nós. Mateus 15, do versículo 21 ao 28, mesmo episódio, com alguns detalhes diferentes apenas. Olha o que diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, aqui Mateus, ele coloca que esta mulher, ela chega-se a Jesus clamando. Marcos, ele coloca de uma forma diferente. Você pode ir até para Marcos, e Marcos diz o seguinte, que esta mulher, ela se prostrou diante do Senhor Jesus. Mateus diz que ela clamou, e Marcos diz que ela se prostrou. Mas eu acredito que ela fez as duas coisas. Os evangelistas, eles fazem colocações diferentes para mostrar esse episódio tão maravilhoso para nós. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, libera ela, para que ela vá para a sua casa. Não dê importância a esta mulher. Mas Jesus respondeu: não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Aqui, prostrando-se. Ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada, ou ficou sã. Amados, para quem é a salvação? Quem é que pode ser salvo? E como ser salvo? Os judeus, eles criam que eles eram um povo privilegiado, que eles eram um povo eleito, um povo escolhido, que a salvação era unicamente e exclusivamente para eles, judeus.
Prestemos atenção, porque Jesus, ele está aqui na casa de uma mulher que não era judia, na terra de Tiro. A questão é tão profunda. Vocês lembram do profeta Jonas? Quando Deus enviou Jonas para ele ir a Nínive e pregar o evangelho, pregar a salvação para aquele povo, Jonas simplesmente desviou do caminho. Ele não quis, porque os judeus, eles sempre tiveram preconceito com as outras nações, e eles até hoje continuam tendo preconceitos com relação à salvação, à eleição, o que se refere a outras nações. Os judeus, eles desconheciam alguns textos da palavra de Deus, tipo Isaías 49, versículo 6, 65, 1, Amós 9, 11, 12. Vamos ler Amós 9, 11 e 12. Lê para nós, coloca aí, filha, por favor. Amós 9, versículo 11 e 12. Olha o que diz a palavra: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então, quando Deus chamou Abraão, lá de Ur dos Caldeus, quando ele prometeu para Adão uma terra que manava leite e mel, prometeu para a sua descendência, ele disse o seguinte para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, qual era o propósito de Deus em escolher uma família? Em fazer desta família, fazer de um homem uma família, uma grande nação. É que essa nação fosse uma nação profética. É que essa nação alcançasse outras nações. Mas infelizmente Israel não entendeu esse propósito original de Deus. Pois foi necessário que isso acontecesse para que Deus pudesse alcançar as nações através de um povo, através de uma família. Então, amados, esse texto, ele está dentro desse contexto de gente cheia de preconceito, de gente que achava que tinha exclusividade, que a salvação era um privilégio apenas de uma nação, de um povo, de uma raça. Olha, e nós podemos ver depois pela palavra de Deus, João 3,16, por exemplo, nós sabemos de cor, é uma grande revolução. Pois aí Jesus deixou bem claro para todos de que a salvação, ela não está restrita a um povo, a uma nação, a uma descendência, a descendência abraânica. Não, ela é direcionada para todo o que crê. É possível que todos sejam alcançados pela salvação, entendendo que Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas para nós entendermos um pouco melhor, essa passagem que nós acabamos de ler, da mulher Sírio-Fenícia, nós precisamos voltar um pouco às páginas, os versículos. No início, nós podemos ver aqui Jesus se deparando com os escribas e fariseus. Eles, com seus rituais de purificação, eles achavam que o exterior era mais importante, a aparência física. Olha ao ponto que esse povo chegou, que a aparência, que a religiosidade aparente, aquilo que se apresentava nas praças, nas sinagogas, no templo em Jerusalém, era o suficiente para que eles fossem aos céus. Mas Jesus deixa bem claro para todos de que Ele se importa com o nosso interior. E Jesus diz que é do coração. Olha o versículo 6 de Marcos 7. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Então, queridos, aí Jesus ele continua dizendo que o versículo 20, o que sai do homem, isso é que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Depois de Jesus ter tido esse encontro com os fariseus, com os saduceus, com os homens da lei, com aqueles que conheciam muito, e Jesus, a palavra de Deus começa dizendo para nós no versículo 24, levantou-se, versículo 24 de Marcos 7, levantou-se, partiu dali para a terra de Tiro e Sidom. Para a terra de Tiro e Sidom. Amados, vamos pensar um pouquinho aqui sobre essa questão de Tiro. Tiro era uma cidade que ficava um pouco distante de Israel, aproximadamente a 48 quilômetros de Cafarnaum, segundo os estudiosos. Tiro se localizava na orla marítima oriental do mar Mediterrâneo, cidade muito antiga, talvez fundada 2700 a.C. Então, essa cidade era uma cidade muito rica, muito próspera, mas esta cidade, ela tinha um porém. Eles eram adoradores de Baal, eles adoravam a Baal. Aí de Tiro é que surgiu uma famosa mulher por nome de Jezabel. Jezabel, vocês sabem, a esposa de Acabe. Acabe, ele foi rei em Israel, reino do norte, e foi uma destruição total para o reino do norte. Eles foram levados cativo pela Síria. Logo depois desse tirano, desse homem que levou o reino do norte a viver na idolatria profunda. Então, Tiro era uma cidade, inclusive o rei de Tiro, ele se tornou muito amigo de Salomão. Eles ajudaram Salomão a construir o templo. Então, amados, Jesus, ele está aqui. A fama de Jesus chegou até essa cidade. Levantou-se e partiu dali para a terra de Tiro. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Ou seja, Jesus, ele foi tirar um descanso, foi dar uma descansada nesta terra. O objetivo inicial de Jesus foi descansar, pois ele estava com a vida muito agitada na Galileia, muito agitada na Judeia também, indo do norte para o sul. Você que gosta de geografia bíblica, eu acho que você consegue se localizar. Então, o versículo 25 diz o seguinte: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido, preste bem atenção, esta mulher, ela ouviu a respeito de Jesus. Olha como acontece a aproximação do Senhor Jesus. Olha como acontece a aproximação de Deus. Olha como acontece a possibilidade de você encontrar a salvação, encontrar a libertação da sua vida, da sua família também. Ela ouviu falar de Jesus. Diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é? Então, amados, isso é importante, porque nós precisamos divulgar as boas novas. Na medida em que nós divulgamos as boas novas, as pessoas ouvindo falar de que há poder no nome de Jesus, de que há salvação em Jesus, elas são despertadas também a procurarem a Jesus, porque Jesus, ele é o único que salva, e ele salva sozinho, sem a ajuda de ninguém. Amém? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos depositar a nossa fé
nossa esperança unicamente e exclusivamente na palavra. Mas não é qualquer palavra. Tem que ser a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Deus, Ele zela pela sua palavra. Deus tem um zelo por cada um tio, disse Jesus. Cada i, de tudo aquilo que foi escrito, Deus tem zelo pela sua palavra para fazê-la cumprir, para que ela se cumpra. Então o compromisso com Deus é com a sua palavra. É por isso que nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres, amantes, apaixonados pela palavra de Deus. Eu já li a Bíblia, graças ao meu bom Deus, dezenas e dezenas de vezes. E todas as vezes que eu leio, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Eu sou motivado. A palavra de Deus me enche de ânimo, me enche de coragem, de amor pelo Senhor Jesus, de amor pelo seu reino também. Então, vamos atentar aqui, queridos. Era mulher grega de origem sírio-fenícia. Ainda no versículo 25, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se aos pés. Ah, como nós precisamos ouvir falar de Jesus e nos prostrar diante dele, porque ele é o único que pode resolver os meus dilemas, os meus problemas. Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode te transformar. Esta mulher, ela chega a Jesus sem esperança. Já tinha consultado os Baals, já tinha consultado todos os deuses, todas as prováveis possibilidades de libertação para a sua filha. Mas ela, tendo ouvido falar que havia salvação em Jesus, ela foi despertada e ela correu ao encontro do Senhor Jesus. Jesus estava no seu país, estava na sua terra. Ele foi quebrar paradigmas. Ele foi ali dizer em alta e bom som de que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, pois essa foi a missão dele. Ele foi acusado de ser amigo dos pecadores, amigo das prostitutas, dos publicanos, pessoas desprezadas, excluídas da sociedade. Jesus diz que ele veio para buscar esses excluídos, esses esquecidos, esses desprezados, discriminados. O povo de Israel discriminava as nações, desconsideravam os povos. Eles tinham importância apenas comercial. Eles queriam benefícios financeiros, mas eles sabiam, eles pensavam pelo menos, de que eles eram um povo de propriedade exclusiva. Mas Pedro diz que nós somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva, para que nós anunciemos as novas daquele que nos salvou. 1 Pedro 2,9. É para isso que nós fomos chamados. Nós somos hoje nação santa, povo de propriedade exclusiva, uma missão específica de levar, de fazer Jesus conhecido através do evangelismo pessoal, antes de tudo. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Essa mulher, ela estava em crise, em uma profunda crise. A sua filha estava à beira da morte. Os judeus, para vocês terem uma ideia, alguns judeus, eles faziam a seguinte oração: dou-te graças, Deus Altíssimo, porque não me fizeste pagão. Quem não era judeu, era pagão. Não me fizeste escravo ou mulher. Eles discriminavam até as mulheres. Aliás, os mestres, os rabinos, eles não atendiam as mulheres, para vocês terem uma ideia. Jesus, ele veio
e foi servido por mulheres de posses, por mulheres que foram ativas no seu ministério, que participaram diretamente do ministério por 3 anos e meio aproximadamente que ele exerceu aqui na terra. Então Jesus veio quebrar mais uma vez o paradigma de que um rabino, Jesus como mestre por excelência, ele teve contato com todos os discriminados. Esta mulher tinha uma filha com um espírito imundo. Olha que coisa, alguém disse o seguinte: o foco desta frase está no fato de que assim que esta mulher ouviu sobre Jesus, ela foi procurá-lo. Essa mulher ouviu falar sobre Jesus, foi procurá-lo. Bem diferente dos líderes religiosos, que quando ouviram falar de Jesus, preste bem atenção, esta mulher Sírio-Fenícia, ela ouviu falar de Jesus, foi procurar Jesus, com o objetivo de ser liberta e alcançar a salvação. Mas os judeus, os líderes religiosos, quando ouviram falar de Jesus, eles foram até Jesus para procurar provas para condená-lo. Eles foram tentando encontrar acusações nas palavras, nos atos de Jesus, acusações essas que o levariam a ser julgado e ser condenado. O ouvir desta mulher despertou fé. É tão bom ouvir a palavra de Deus. É tão bom examinar as Escrituras. É tão bom ouvir das boas novas. Porque ao ouvir falar das boas novas, a fé é despertada no nosso interior. Nós estamos aqui porque nós cremos no Deus vivo, um Deus real. Um Deus que se contrapõe a essa cultura. Você não viram o carnaval? Festa maligna, satânica, dedicada a demônios. Nós não participamos porque nós não somos iguais a eles. Pior que tem crente que participa, mas tu não é crente não, irmão. Me perdoe, vou falar isso para você. Que crente és tu que diz que é salvo por Jesus e gosta da festa da carne? Porque carnaval é isso, festa da carne. Se eu souber que um membro dessa igreja foi para o carnaval, eu vou orar por você, claro. Faça isso com a sua vida não, tá, amados? Porque você vive na incredulidade. Você está perdendo o seu tempo aqui na igreja. Está perdendo o seu tempo aqui na igreja. É melhor você se posicionar. É melhor você se posicionar. Ou você faz um pacto com Deus, ou você vai servir o diabo de vez. A Baal de uma vez por todas. Não podemos ficar em cima do muro. Jesus mesmo disse: não podeis servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos aos demônios. Mas está sendo duro. É bom ser duro, porque eu vou prestar conta da sua vida diante do Senhor. Eu sou o pastor dessa igreja, e eu preciso dizer verdades difíceis de serem ouvidas. O que tu está fazendo na igreja? Você está acompanhando o mundo? Ou do lugar santo? Quando nós ouvimos falar sobre Jesus, nós precisamos nos render inteiramente ao Senhor Jesus. Inteiramente ao Senhor Jesus. Porque sem Jesus nós estamos perdidos. E Ele quer exclusividade. Ele quer o seu corpo, a sua alma. Ele quer a sua vida no todo. Não quer a metade. Uns dias aqui, outros dias lá. Não faça isso com a sua vida. Esta mãe, olha o que diz a palavra de Deus. Ela lançou-se aos pés do Senhor Jesus. Ela prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Você quer libertação para a sua vida? Você quer salvação? Proste-se diante daquele que pode te salvar. Proste-se diante daquele que morreu na cruz, derramou seu sangue, mas ao terceiro dia, em um domingo,
Ele ressuscitou dos mortos, Ele está vivo, assentado à destra de Deus Pai, cheio de poder, cheio de majestade, glorioso, majestoso, e em breve voltará. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus ainda continua dizendo para nós, versículo 25 diz que ela se prostrou aos pés de Jesus. Versículo 26, rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Rogava-lhe, ela insistia, ela persistia. Senhor Jesus, eu estou precisando de Ti, Jesus. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que Tu olhes para a minha humanidade. Eu estou desesperada. Eu não consigo alívio para esse sofrimento. A minha filha está prestes a morrer, porque está endemoniada. Naquela cultura era sinônimo de morte. Era sinônimo de que não havia esperança para aquela pessoa. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus tem três situações aqui. Jesus fala sobre o pão, os filhos e os cachorrinhos. Assim, os bons intérpretes da palavra de Deus, eles falam o seguinte, que o pão é Jesus. Os filhos refere-se exatamente a Israel. E os cachorrinhos, ou os cachorros, era uma expressão que os judeus falavam das outras nações. Era uma palavra pejorativa. Era uma palavra de exclusão. Era uma palavra no qual eles julgavam ser apenas os únicos merecedores. Então Jesus, Ele não estava ofendendo esta mulher. Esta mulher, ela sabia como era a cultura dos judeus. Ela, porém, versículo 28, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Aquela mulher, ela não pediu respeito para o Senhor Jesus. Ela não disse, olha, eu vou te processar. Você está me discriminando. Não, aquela mulher, ela se rendeu àquele que ela estava adorando. E ela diz, e ela faz uma declaração fenomenal de fé. Marcos, ele registra pela primeira vez uma declaração de fé de uma mulher. Uma declaração de fé incrível. Jesus disse, por causa desta palavra, pode dizer, o demônio já saiu da tua filha. Jesus admirou a fé daquela mulher. Ela estava desesperada. Ela estava se aproximando do Senhor Jesus, pois ela entendia perfeitamente que a aproximação era necessário para que ela pudesse ser salva. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Saiba, igreja, compreenda, amigos, que fora de Jesus não há salvação. Que se nós partirmos desse mundo confiando em coisas, em religiões, em práticas de boas obras, nós não vamos ver a Deus, pois Jesus, Ele veio e Ele tornou possível esta aproximação de Deus. É por isso que hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, diz a palavra de Deus. Porque através de Jesus eu posso me achegar a Deus. Ele é a nossa paz. Como diz a palavra, veio para o que era seus. É engraçado que Jesus, primeiramente, Ele veio às ovelhas perdidas de Israel. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Os israelitas, as criancinhas,
Os filhos não o receberam. Mas João diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deus não faz mais distinção de pessoas. Hoje é possível a todos nós nos aproximarmos de Deus e sermos salvos, sermos curados, sermos sarados, sermos libertos. É por isso que quando nós precisamos de Deus, nós precisamos ser igual esta mulher, incisiva, determinada, batendo a porta, insistindo, persistindo. Deus, Jesus Cristo, Ele percebeu a fé desta mulher. Ele identificou que esta mulher tinha fé, muita fé. Inclusive a palavra de Deus diz o seguinte para nós: que os seus discípulos, eles foram corrigidos pelo Senhor Jesus, homens de pequena fé. Homens de pequena fé, quando eles foram ter com Jesus, Ele apareceu ali na alta madrugada. Eles ficaram amedrontados, com medo. Diferente dessa mulher, Jesus elogiou a fé desta mulher. Eu até penso, isso aqui é um pensamento de um leitor da palavra de Deus. É isso que eu vejo em todas as escrituras. Quem é aquele que consegue alcançar de imediato o milagre? Os incrédulos. Até parece contradição. Aqueles que têm fé, eles se aproximam, eles não desistem, quando eles têm o silêncio do seu Senhor, assim como esta mulher Sirofenícia tinha. O silêncio não é a causa de eu desistir de pedir. O silêncio, um não, um espera, não é a causa de eu deixar de clamar, de eu deixar de buscar. Pelo contrário, eu preciso me aproximar mais e mais dEle, entendendo de que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busquemos ao Senhor a tempo e fora de tempo. Você que é amante da palavra, você que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Não desista, persista. Você vai crescer. Você vai entender que é bem melhor estar aos pés dEle, ser alcançado pela paz que excede todo entendimento, do que muitas vezes receber um milagre de repente, de imediato. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Baixe sua cabeça. Nós entendemos que sem Jesus na vida nós estamos perdidos. A fé desta mulher foi aprovada. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Em outras palavras, essa mulher disse: tudo bem, você não precisa parar de alimentar as crianças, apenas deixe cair uma migalhinha. Ela sabe que há um só Senhor, ela sabia que há um só Senhor. O único que poderia alimentar a sua vida. Nós precisamos nos aproximar de Deus em todas e quaisquer circunstâncias. Não desista. Persista. Avance. Ouça falar do seu Senhor. Se apaixone por Ele. Se encurve diante dEle. Seja cristocêntrico, independente das circunstâncias difíceis da sua vida. Ame-o de todo o seu coração.
independente das circunstâncias. Se apaixone por Ele. Ele quer exclusividade. Ele te quer de corpo, alma e espírito. Ele quer os seus dias. Quanto mais nós o amamos, mais nós cremos, mais nós avançamos, mais nós persistimos. Misericórdia, Senhor. Hoje você pode pedir misericórdia ao Senhor ao se aproximar dEle.